A Selic caiu novamente e o Banco Central reduziu a nossa taxa básica de juros de 14,25% para 14% ao ano. Foi mais um corte de 0,25 pontos percentual e pela quarta vez consecutiva a decisão ela foi unânime. Mas existe uma coisa nessa decisão que chama muito mais atenção do que o próprio corte em si. Porque olhando rapidamente, você pode acabar pensando, os juros, eles finalmente entraram numa trajetória de queda, eles estão entrando na meta do Banco Central. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Quando nós abrimos o comunicado do Copom e começamos a olhar os dados que estão por trás dessa decisão, encontramos um cenário bem mais desafiador e complicado para a economia brasileira. A inflação, ela está desacelerando, mas as expectativas, elas ainda se encontram acima da meta. A economia está perdendo força, mas o mercado de trabalho ainda está resiliente. O petróleo que chegou a disparar e a política fiscal que continua no radar do Banco Central. Então hoje eu quero fazer uma proposta diferente. Vamos pegar os dados e entender o que eles realmente estão nos dizendo. Porque no final das contas, existe uma pergunta que interessa principalmente para o investidor, para aquela pessoa que investe. Será que a Selic vai continuar caindo ou estamos chegando ao fim desse ciclo? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Alicerce Financeiro. Eu sou Wesley, sou educador financeiro e hoje nós vamos esmiuçar a decisão do Copom e entender 4 pontos fundamentais que ajudam a explicar por que o Banco Central reduziu a Selic para 14% ao ano. Nós vamos olhar o cenário internacional e principalmente o petróleo. Depois vamos entrar na economia brasileira. Eu vou mostrar para você o que aconteceu com o IPCA ao longo desse ano de 2026 e nós vamos analisar os grupos que ajudaram a inflação de julho ficar mais baixa. E também vamos olhar para o relatório Focus, porque existe uma diferença importante entre a inflação, que já está acontecendo, e aquilo que o mercado acredita que vai acontecer. E no final eu vou responder. Esse corte de 0,25 pontos percentual é o começo de uma nova fase ou pode ser um dos últimos cortes do ciclo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar pelo cenário internacional. E aqui existe uma palavra que aparece com bastante frequência e com força no comunicado do Banco Central, que é a incerteza. O ambiente externo ele continua sujeito a choques geopolíticos e a mudanças importantes nos preços das commodities. E entre todas as commodities, existe uma que merece a nossa atenção, que é o petróleo, no famoso petróleo. Agora, eu quero que você olhe para esse gráfico e perceba o comportamento do Brent ao longo deste ano de 2026. O que chama bastante atenção nesse gráfico não é apenas o preço em si, é principalmente a volatilidade que ele está apresentando nesse ano de 2026. Nós tivemos um movimento muito forte de alta em meio à escalada do conflito no Oriente Médio entre os Estados Unidos e o Irã. Em determinado momento, o Brent chegou a se aproximar de $118 por barril. E aqui começa a ficar interessante, porque você pode olhar para esse gráfico e começar a pensar, tá, o petróleo subiu, e daí? E é justamente aí que precisamos conectar uma coisa na outra. O petróleo é uma commodity fundamental para a economia mundial. Ele está presente em muitos locais, em muitos lugares, em muitos produtos. No combustível, por exemplo, que movimenta os caminhões, aviões e máquinas, ele está relacionado ao transporte, à logística, à indústria petroquímica, a diversos produtos derivados. Então, quando o preço do petróleo ele sobe de maneira muito forte, ele pode aumentar os custos de produção e transporte. E esses custos eles podem chegar ao consumidor final. Ou seja, um choque no petróleo pode se transformar em inflação. E agora observe novamente o gráfico. Veja que depois daquele pico, o preço do petróleo começou a perder força. Isso é muito importante para as economias, porque se o petróleo permanece em níveis extremamente elevados de preço por um período muito longo de tempo, o risco inflacionário aumenta de maneira elevada. Mas se ele recua, parte dessa pressão desaparece.
Isso pode dar um pouco mais de espaço para os bancos centrais analisarem cortes de juros no futuro. A própria comunicação destaca o risco de choques de ofertas relacionados ao petróleo e aos seus derivados. Conforme destacado no comunicado, abre aspas, tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes, em ambientes marcados por elevação da volatilidade de preços e de ativos e também commodities. Isso é o que diz no comunicado. Então, quando você estiver acompanhando o preço do petróleo, não pense apenas a gasolina vai ficar mais cara ou mais barata. Pense também, isso pode mudar a inflação mundial, porque é exatamente esse tipo de transmissão que interessa ao Banco Central. E existe outro detalhe. O Brasil, ele é uma economia emergente, como a gente bem sabe. Então, além do petróleo, o cenário internacional, ele pode afetar o câmbio, os preços dos ativos e as condições financeiras do país. Por isso, o Banco Central afirma que esse ambiente exige cautela máxima. O segundo ponto, a economia brasileira está desacelerando. Agora a gente vai sair um pouco do cenário internacional e vamos olhar para o nosso Brasilzão. E aqui aparece uma expressão importante do Copom: moderação gradual da atividade econômica. Mas o que isso quer dizer na prática? A tradução: a economia brasileira começou a perder velocidade, mas isso não significa que a economia esteja parada. E esse detalhe é muito importante porque os juros elevados, eles funcionam justamente para reduzir a demanda agregada. Quando a Selic, por exemplo, permanece em patamares elevados, o crédito tende a ficar mais caro, os financiamentos ficam mais caros também, e as empresas elas podem acabar adiando investimentos. Famílias podem reduzir o consumo e, com o tempo, isso ajuda a diminuir a pressão sobre os preços, a pressão inflacionária. Só que existe um problema nesse cenário. O mercado de trabalho ainda apresenta sinais de resiliência. E uma economia com emprego e renda ainda relativamente fortes consegue sustentar o consumo. Então, o Banco Central está olhando para as duas coisas ao mesmo tempo. A economia está desacelerando? Sim, ela está desacelerando. Mas ela desacelerou o suficiente para retirar a pressão da inflação? Esse ponto é importante. E essa é a pergunta que ainda precisa ser respondida. E é justamente aqui que o IPCA entra na nossa história. O terceiro ponto, o que o IPCA está querendo nos dizer. Agora eu quero que você olhe para esse gráfico aqui. Nós temos a evolução do IPCA ao longo de 2026 até julho. Existe uma coisa muito interessante nesse gráfico. Nós começamos o ano com 0,33 em janeiro de inflação. Depois tivemos 0,70 em fevereiro e em março a inflação acelerou para 0,88. Depois caiu para 0,67 e em abril subiu para 0,58 em maio. Então veio a desaceleração bastante importante. 0,16 em junho e finalmente em julho 0,07%. Perceba que a trajetória. Depois de uma inflação mais forte no primeiro trimestre, temos uma desaceleração bastante clara nos últimos meses. E julho chama ainda mais atenção. 0,07 é uma inflação mensal muito baixa. O resultado foi menor do que um mês de julho desde 2022. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva importante. Não podemos olhar apenas para a inflação de julho, porque a inflação baixa em um único mês, ela não significa que o problema da inflação ele acabou. Quando olhamos o acumulado da janela de julho, o IPCA está em aproximadamente 3,43% e em 12 meses está em 4,44%. E aqui existe uma informação importante. O teto do intervalo de tolerância da meta é de 4,5%. Então, com 4,44% em 12 meses, a inflação voltou para dentro do limite. E é uma notícia positiva, mas perceba que está muito próximo do teto, que é 4,5%. No comunicado, podemos ressaltar o seguinte trecho. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia desacelerou, porém ainda acima do limite superior da meta, enquanto medidas subjacentes desaceleram para o patamar ligeiramente abaixo do limite superior da meta. Isso é o que fala o comunicado. Ou seja,
não estamos falando de uma inflação perfeitamente acomodada no centro da meta. Estamos falando de uma inflação que está praticamente no limite superior. E isso ajuda a entender por que o Banco Central pode cortar juros e, ao mesmo tempo, continuar extremamente cauteloso com as métricas futuras. Agora vamos fazer uma coisa ainda mais interessante. Porque olhar apenas para o número de 0,07 pode esconder uma coisa muito importante. E essa tabela mostra exatamente quem ajudou a inflação a ficar mais baixa em julho. E aqui temos um primeiro destaque, que são a alimentação e as bebidas. A alimentação e bebidas registrou queda de 0,67% e teve um impacto negativo de 0,14 ponto percentual no IPCA. Isso significa que esse grupo ajudou a reduzir o índice geral. E isso é muito importante porque a alimentação tem um peso significativo no orçamento das famílias. Ou seja, quando os alimentos recuam, o consumidor sente isso diretamente, mas temos que tomar bastante cuidado. Uma queda no grupo alimentação não significa que todos os alimentos ficaram mais baratos. Existem produtos subindo e outros caindo. E é justamente por isso que precisamos olhar para a composição completa desse índice. O próximo item é habitação. Agora, olhe para a habitação. Aqui temos justamente o movimento contrário. A habitação, ela subiu 0,99% e teve impacto positivo de 0,15 ponto percentual. E o principal responsável foi a energia elétrica residencial. A energia elétrica residencial subiu 3,09% em julho e sozinha teve impacto de aproximadamente 0,13 ponto percentual no IPCA. Então, olha que interessante. Enquanto a alimentação ajudou a inflação a cair, energia elétrica fez um movimento contrário. Isso mostra por que o Banco Central não pode simplesmente olhar para um único item. Transporte. Transporte também teve um comportamento interessante ao longo desse mês. O grupo subiu apenas 0,05%, mas dentro dele tivemos movimentos diferentes. As passagens aéreas, por exemplo, subiram bastante. Enquanto os combustíveis recuaram, os combustíveis tiveram queda de aproximadamente 0,44% em julho. E aqui nós conseguimos fazer uma conexão direta com o gráfico que acabamos de analisar sobre o petróleo. O petróleo menos pressionado, combustíveis com menor pressão, e isso ajuda a limitar a inflação do grupo de transportes. Percebe como os dados começam a conversar? É exatamente essa leitura que precisamos fazer quando olhamos o relatório Focus. E por último, a saúde e os cuidados pessoais. A saúde e os cuidados pessoais subiu 0,40% e contribuiu com 0,06 ponto percentual. Então, novamente, temos uma pressão positiva. Isso reforça aquela ideia importante. A inflação de julho ela foi baixa, mas não foi uma queda generalizada dos preços. Foi resultado de vários movimentos acontecendo simultaneamente, alguns ajudando a inflação a cair e outros pressionando a inflação para cima. E essa composição é muito importante para o Banco Central. O quarto ponto, o relatório Focus e o problema das expectativas. Agora a gente vai olhar para o último dado que eu quero mostrar aqui para vocês. Esse é o relatório Focus. E aqui existe uma diferença fundamental. O IPCA mostra o que aconteceu. O Focus ele mostra o que o mercado espera que aconteça. E a política monetária olha muito para essa segunda parte, porque o Banco Central não toma decisões olhando apenas para a inflação passada. Ele precisa tentar antecipar o comportamento da inflação lá na frente, lá no futuro. E agora observe os números para 2026. A expectativa da inflação ela está em aproximadamente 5%. E para 2027, a expectativa está em aproximadamente 4,2%. Esses números, eles continuam acima do centro da meta da inflação, que é a de 3%, e isso é extremamente importante, porque nós acabamos de olhar para o IPCA de julho de apenas 0,7%.
A inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 4,44%, mas o mercado ainda espera uma inflação de aproximadamente 5% para 2026. Percebe a diferença? A inflação corrente melhorou, mas as expectativas ainda estão elevadas. E é justamente essa diferença que deixa o Banco Central bastante cauteloso nas suas decisões. Agora, por que o Banco Central se importa tanto com as expectativas? Imagine uma empresa. Ela acredita que a inflação do próximo ano ela vai ser de 5%, por exemplo. Então ela começa a fazer o seu planejamento financeiro, o seu planejamento tributário, considerando o aumento dos custos. Ela pode reajustar preços, pode negociar salários e pode alterar contratos. Agora imagine milhares de empresas fazendo a mesma coisa. As expectativas começam a influenciar o comportamento real da economia e do mercado. E isso pode dificultar a convergência da inflação. É por isso que o Banco Central quer que as expectativas elas estejam ancoradas. O problema é que elas ainda não estão exatamente aonde o Banco Central gostaria que estivesse. E isso explica uma parte importante da cautela presente no comunicado. Então a pergunta que fica, o ciclo de cortes acabou? Agora a gente chega para a pergunta principal. A Selic vai continuar caindo? E aqui eu quero separar duas coisas. O que sabemos é que a Selic está em 14%. O Copom fez mais um corte de 0,25 ponto percentual e a decisão pelo Conselho foi mais uma vez unânime. Mas o que não sabemos? Qual será o próximo passo? E isso é proposital, porque o Copom reforçou que a magnitude total do ciclo de flexibilização será determinado de acordo com as novas informações. Ou seja, o Banco Central não quer se comprometer antecipadamente. Ele quer observar os dados e o comportamento do mercado. E agora nós temos vários dados para acompanhar. Inflação, expectativas, mercado de trabalho, atividade econômica, petróleo, câmbio, política fiscal. Tudo isso pode alterar a trajetória da Selic. Mas existe uma contradição interessante. E aqui está, na minha opinião, a parte mais interessante dessa decisão. Nós temos IPCA mensal muito baixo, inflação em 12 meses dentro do teto da meta do Banco Central e economia começando a perder força. Esses são argumentos que favorecem novos cortes, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, expectativas de inflação continuam acima da meta. O mercado de trabalho ele continua resiliente e a inflação de serviços ainda exige muita atenção. O petróleo pode voltar a pressionar os preços e existe preocupação com o cenário fiscal do nosso Brasil. Esses são argumentos para o Banco Central manter cautela na taxa de juros. Então nós temos forças empurrando a Selic para baixo e forças tentando impedir que ela caia mais rapidamente. E é exatamente por isso que eu não interpretaria o corte de 14 como agora os juros vão continuar caindo automaticamente. A interpretação mais adequada é o Banco Central encontrou espaço para mais um corte, mas quer preservar a capacidade de parar caso os dados piorem. Então talvez a grande mensagem dessa reunião seja: o Banco Central está conseguindo enxergar espaço para cortar os juros, mas ainda não enxerga segurança suficiente para comprometer uma sequência de cortes consecutivos. A Selic ela está em 14% e o próximo movimento vai depender dos dados. Por isso, se você investe, não acompanhe apenas a manchete. Selic caiu para 14%. Acompanhe o que está por trás dela, porque são justamente esses dados que vão determinar se veremos 14%, 13,75% ou se o Banco Central vai precisar parar por aqui. E é essa diferença entre simplesmente acompanhar a notícia e entender a economia que pode mudar completamente a forma como você toma as suas decisões financeiras. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a decisão do Copom, deixa seu like e se inscreve aqui no Alicerce Financeiro e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender melhor como a Selic afeta a economia e os investimentos.
Eu sou Wesley, esse é o Alicerce Financeiro e aqui você aprende sobre dinheiro de verdade. Até o próximo vídeo. Tchau!